A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, Livro 1, A Primeira Regra do Mago, Capítulo 9. Com a ajuda de uma das mãos no joelho, Zed se levantou, ajeitou o manto em volta do corpo magro e estendeu a mão para Cailan, que olhava para o chão. Aceitando a mão dele, ela também se levantou. Seus olhos estavam tristes. Zed olhou para ela por um momento e Cailan fez sinal de que estava bem. Zed se voltou para Richard. O que é um Seeker? Uma pergunta sábia na sua nova capacidade, mas difícil de responder. Richard olhou para a espada cintilante que tinha na mão, não muito certo de desejar ter alguma coisa com aquilo. Embainhou a espada, satisfeito por se livrar dos sentimentos que ela provocava, e a segurou com as duas mãos. Zed, eu nunca vi isso antes. Onde você a guardava? Zed sorriu com orgulho. No armário, em casa. Richard olhou para ele, incrédulo. Não há nada no armário a não ser pratos, panelas e seus pós. Não nesse armário, disse ele em voz baixa, como para evitar que ouvissem. No meu armário de mago. Richard disse intrigado. Eu nunca vi esse armário. Danação, Richard, você não devia ver. É um armário de mago, e é invisível. Richard se sentiu mais do que um pouco idiota. E há quanto tempo tem isso? Não sei. A voz de Zed ficou severa. A indicação do Seeker é tarefa do mago. O Alto Conselho erroneamente resolveu tomar a si essa incumbência. Não tinham o cuidado de encontrar a pessoa certa. Davam o posto a quem queriam no momento ou a quem oferecia mais. A espada pertence ao Seeker enquanto ele viver ou até enquanto quiser continuar como Seeker. Enquanto se procura um novo Seeker, a Espada da Verdade pertence aos magos, ou mais precisamente pertence a mim, uma vez que indicar Seekers é minha responsabilidade. O último homem que a possuiu se... olhou para cima como que procurando no céu a palavra certa. Se envolveu com uma feiticeira. Assim, enquanto ele estava distraído, fui a Midlands e retomei o que me pertence. Agora ela é sua. Richard sentiu que estava sendo levado para alguma coisa que não era da sua escolha. Olhou para Cailan. Ela parecia ter se livrado da angústia e estava outra vez indecifrável. Foi para isso que você veio? Era o que você queria que o mago fizesse? Richard, eu queria que o mago nomeasse um Seeker. Eu não sabia que era você. Ele começava a se sentir encurralado e olhou de um para o outro. Vocês dois pensam que de algum modo eu posso nos salvar. É isso que estão pensando, que posso deter Darkenraw. Um mago não pode detê-lo, mas eu devo tentar? O terror inundou seu coração. Zed se aproximou e pôs a mão no ombro dele. Richard, olhe para o céu, diga o que você vê. Richard olhou e viu a nuvem em forma de serpente. Não precisou responder. Zed apertou com os dedos magros o ombro dele. Venha, sente-se. Vou dizer tudo o que você precisa saber. Então você decide. Venha. Passou o outro braço em volta dos ombros de Cailan e levou os dois para o banco. Foi para o seu lugar, no outro lado da mesa. Richard pôs a espada na mesa entre eles, para significar que o assunto ainda estava para ser resolvido. Zed arregaçou um pouco as mangas. Existe certa magia, começou ele, antiga e perigosa, de imenso poder. Ela vem da terra, da própria vida. É contida em 3 recipientes chamados de as 3 caixas de ordem. A magia permanece latente até as 3 caixas serem ativadas. Não é fácil fazer isso. Exige uma pessoa que tenha adquirido conhecimento com muito estudo e tenha grande poder pessoal. Quando uma pessoa tem pelo menos uma das caixas, a magia de ordem pode ser ativada. Então essa pessoa tem 1 ano a partir daquele momento para abrir a caixa, mas deve ter as 3 antes disso. Elas funcionam juntas, não é possível simplesmente abrir uma delas. Se a pessoa que as ativa não conseguir obter as 3 e não as abrir dentro do tempo designado, ela perde a vida para a magia. Não há como voltar atrás. Darkenraw deve abrir uma das caixas ou morrer. No primeiro dia do inverno termina seu ano de prazo. O rosto de Zed estava tenso e determinado, com rugas profundas. Ele se inclinou um pouco para a frente.
Cada caixa tem um poder diferente, que é liberado quando ela é aberta. Se Ral abrir a caixa certa, ele ganha a magia de ordem, a magia da própria vida, o poder sobre todas as coisas vivas e mortas. Terá poder e autoridade indiscutíveis. Será um mestre com domínio imutável sobre todos os povos. Quem não gostar, ele pode matar com um pensamento, do modo que quiser, seja quem for, esteja longe ou perto. É uma terrível magia, disse Richard. Zed se recostou no banco e tirou as mãos da mesa. Balançou a cabeça. Não é bem assim. A magia de ordem é o poder da vida. Como todos os poderes, simplesmente existe. Quem a usa é que determina como vai usá-la. A magia de ordem pode ser usada para ajudar o crescimento das plantações, curar doentes, acabar com conflitos. Depende de quem a usa. O poder não é bom nem mau, ele simplesmente existe. Compete à mente do homem determinar como vai ser usado. Acho que nós todos sabemos qual o uso que Darkenral escolherá. Zed fez uma pausa, como sempre fazia, para que Richard absorvesse o que acabava de dizer. Com expressão determinada, esperou. Cailan também parecia decidida a fazer com que ele compreendesse completamente a natureza sinistra do que Zed dizia. Richard, é claro, não precisava pensar muito, uma vez que sabia tudo aquilo do livro das sombras contadas. O livro era explícito. Richard sabia que Zed apenas tocava de leve a extensão do cataclisma que assolaria a Terra se Darkenral abrisse a caixa certa. Sabia também o que aconteceria se uma das outras caixas fosse aberta, mas não podia revelar esse conhecimento, por isso teve de perguntar. E se ele abrir as outras? Zed se inclinou outra vez para a mesa. Esperava a pergunta. Se abrir a caixa errada, a magia o possui. Ele morre. Zed estalou os dedos. Assim. Estamos salvos, a ameaça foi removida. Chegou mais perto, franzindo as sobrancelhas, e olhou severamente para Richard. Abra a caixa errada e todos os insetos, todas as hastes de relva, todas as árvores, todos os homens, mulheres e crianças, todas as coisas vivas serão incineradas. Será o fim de qualquer tipo de vida. A magia de ordem é como a própria magia da vida e a morte é parte de tudo que vive. Assim, a magia de ordem está ligada à morte tanto quanto à vida. Zed se recostou outra vez no banco, aparentemente arrasado só por falar na catástrofe. Embora já soubesse, Richard ficou abalado ouvindo a descrição. De certo modo, parecia mais real quando ligada a um nome. Quando aprendeu no livro, tudo parecia tão abstrato, tão hipotético, que ele nunca havia pensado na possibilidade de vir a acontecer. Sua única preocupação era preservar o conhecimento do livro para devolvê-lo ao seu guardião. Queria poder dizer a Zed o que sabia, mas o juramento feito ao seu pai não permitia. Além disso, devia continuar a fazer perguntas sobre coisas que já sabia. Como Ral vai saber qual caixa deve abrir? Zed arrumou as mangas do manto e olhou para as mãos sobre a mesa. Ativar as caixas confere à pessoa certas informações privilegiadas. Talvez essas informações digam a ele como descobrir qual caixa que deve ser aberta. Isso fazia sentido. Ninguém conhecia o livro a não ser o seu guardião e, ao que parecia, a pessoa que ativava as caixas. O livro não fazia qualquer referência a esse respeito, mas parecia lógico. Uma ideia o fez estremecer. Se Darkenral devia estar atrás dele por causa do livro, ele quase não ouviu Zed retomar a explicação. Porém, Ral fez uma coisa fora do comum. Ele pôs as caixas em uso antes de ter as 3. Richard voltou a prestar atenção imediatamente. Ele deve ser idiota ou muito confiante. Confiante, disse o mago. Eu saí de Midlands por 2 razões. A primeira, porque o Alto Conselho resolveu nomear o Seeker. A segunda, porque eles manipularam as caixas de ordem. O povo acreditou que o poder das caixas era apenas uma lenda. Acharam que eu era um velho tolo por dizer que não era uma lenda e sim verdade. Recusaram-se a ouvir as minhas advertências. Bateu com a mão fechada na mesa, sobressaltando Cailan. Eles riram de mim. Estava vermelho de raiva. O rubor se destacava contra a brancura dos cabelos. Eu queria que as caixas fossem separadas e com magia escondidas em um lugar onde jamais pudessem ser encontradas. Mas o conselho queria que fossem dadas às pessoas importantes como troféus para serem exibidos.
Eles as usaram para pagar favores recebidos ou promessas cumpridas. Isso expôs as caixas a mãos gananciosas. Eu não sei o que aconteceu com elas durante todos esses anos. Raoul tem uma, mas não as 3. Pelo menos não até agora. Os olhos de Zed brilhavam de fervor. Você compreende, Richard? Não precisamos enfrentar Darkenrawl. Tudo o que temos a fazer é encontrar pelo menos uma das caixas antes que ele a encontre. E mantê-la fora do alcance dele, o que pode ser mais difícil do que encontrá-la, observou Richard, deixando as palavras pairarem no ar por um momento. Teve uma ideia. Zed, você acha que uma das caixas pode estar aqui em Westland? É pouco provável. Por quê? Zed hesitou. Richard, eu nunca disse a você que sou um mago, mas você nunca perguntou, portanto eu não menti. Só menti uma vez para você. Eu disse que vim pra cá antes da fronteira ser erguida, porque não podia dizer a verdade. Você compreende? Para criar uma Westland livre de magia, não devia haver qualquer magia aqui, quando a fronteira foi criada. A magia podia vir depois da existência da fronteira, mas não antes. Uma vez que eu tenho magia, minha presença teria evitado que isso acontecesse. Por isso tive de ficar em Midlands até depois e só então vir pra cá. Todos têm os seus pequenos segredos, não o censuro por isso. Mas aonde quer chegar? Quero dizer que sabemos que nenhuma das caixas podia estar aqui antes da fronteira ser erguida. Do contrário, a magia teria evitado. Portanto, estavam todas em Midlands antes da existência da fronteira por causa da magia, e eu não trouxe caixa alguma comigo. Logo devem estar em Midlands. Richard refletiu por algum tempo, sentindo apagar a centelha de esperança. Voltou a pensar no assunto de que estavam tratando. Você ainda não me disse o que é um Seeker, nem qual é a minha parte nisso tudo. Zed juntou as mãos. Um Seeker é uma pessoa que não dá satisfações a ninguém, a não ser a si mesmo. Ele é uma lei à parte. A espada da verdade pertence a ele para usar como quiser, e dentro dos limites da própria força, ele pode fazer qualquer pessoa se responsabilizar por qualquer coisa. Zed levantou uma das mãos para evitar perguntas e objeções de Richard. Sei que isso é vago. O problema para explicar isso é que é igual a todo poder. Como eu já disse, o modo como o poder é usado faz dele o que é. Por isso é importante encontrar a pessoa certa, a pessoa que use sabiamente o poder. Um Seeker faz exatamente o que o nome diz, ele procura. Ele procura as respostas para as coisas que ele escolhe. Se for a pessoa certa, procurará as respostas que podem ajudar os outros, não apenas a ele. O objetivo do Seeker é ter liberdade para questionar, ir aonde quiser, perguntar o que quiser, aprender o que quiser, encontrar respostas para o que quer saber e, se for preciso, fazer seja o que for que a resposta exija. Richard se impertigou e disse em voz alta. Está dizendo que um Seeker é um assassino? Não vou mentir para você, Richard. Houve um tempo em que as coisas eram assim. Richard ficou rubro. Não serei um assassino. Zed deu de ombros. Como eu disse, um Seeker é o que ele quiser ser. Idealmente, é o que faz justiça. Não posso dizer muito mais porque nunca fui um. Não sei o que se passa em suas cabeças, porém sei reconhecer a pessoa certa. Zed arregaçou as mangas outra vez olhando para Richard. Mas eu não escolho o Seeker, Richard. O verdadeiro Seeker se escolhe. Eu só o identifico. Há anos você é um Seeker sem saber. Eu o tenho observado e é isso que você faz. Está sempre procurando a verdade. O que pensa que estava fazendo no Alto Ven? Estava procurando a resposta da trepadeira ao assassinato do seu pai. Podia ter deixado isso para outros mais qualificados e como as coisas acabaram, talvez tivesse sido muito mais certo. Mas seria contra a sua natureza, a natureza do Seeker. Ele não deixa as coisas para os outros porque quer saber por si mesmo. Quando Cailan disse a você que estava procurando um mago perdido desde antes dela ter nascido, você tinha de saber quem ele era e o encontrou. Mas isso foi só porque Zed o interrompeu. Não importa, é irrelevante. Só uma coisa importa, você procurou e encontrou. Eu salvei você com a raiz que encontrei. Importa se foi fácil para mim encontrá-la? Não. Eu encontrei a raiz, você está bem. Isso é o que importa. O mesmo com o Seeker. Não importa como ele encontre a resposta, mas apenas que encontre. Como eu disse, não há regras. Nesse momento você deve descobrir algumas respostas.
Eu não sei como e não me importo. O que importa é que você descubra. Se você diz isso é simples, melhor, porque não temos muito tempo. A hesitação de Richard desapareceu. Quais respostas? Perguntou ele. Zed sorriu e os seus olhos brilharam. Eu tenho um plano, mas você deve descobrir um meio de nos fazer atravessar a fronteira. Zed balançou a cabeça. Não, eu disse ir para o outro lado da fronteira, não atravessá-la. Eu sei como atravessar, mas não posso fazer isso. É exatamente o que Raul espera. Se tentarmos, ele nos matará. Se tivermos sorte. Devemos ir para o outro lado sem atravessar a fronteira. É muito diferente. Zed, lamento, mas é impossível. Não sei como passar para o outro lado. Não vejo como posso fazer isso. A fronteira é um mundo subterrâneo. Se não a pudermos atravessar, ficaremos presos aqui. O único propósito da fronteira é impedir que alguém faça exatamente o que você está me pedindo. Richard se sentia incapaz. Dependiam dele e ele não tinha nenhuma resposta. Zed disse bondosa e gentilmente. Richard, você não deve se criticar desse modo. O que você diz quando pergunto como você deve resolver um problema difícil? Richard sabia do que Zed estava falando, mas relutava em responder porque dar uma resposta só o levaria para mais fundo no problema. Zed ergueu uma sobrancelha esperando. Richard olhou para a mesa, passando a unha do polegar na madeira. Pense na solução, não no problema. E nesse momento você está fazendo a coisa de trás para frente. Está se concentrando em descobrir por que o problema é impossível. Não está pensando na solução. Richard sabia que Zed estava certo, mas isso não era tudo. Zed, eu acho que não sou qualificado para ser um Seeker. Não sei coisa alguma sobre Midlands. Às vezes é mais fácil tomar uma decisão quando você não está sobrecarregado com o peso do conhecimento da história, disse o mago. Richard respirou profundamente. Não conheço o lugar, ficarei perdido lá. Cailan pôs a mão no braço dele. Não ficará. Eu conheço Midlands melhor do que qualquer outra pessoa. Sei onde é seguro e onde não é. Serei sua guia. Você não ficará perdido. Prometo. Richard desviou os olhos dos olhos verdes. Era insuportável pensar que podia desapontar Cailan, mas a sua fé e a de Zed eram injustificáveis. Ele não sabia nada sobre Midlands, sobre magia, como encontrar algumas caixas ou como deter Darkenraw. Não sabia como fazer nada disso. E a primeira coisa que pediam era que descobrisse um modo de passar para o outro lado da fronteira. Richard, sei que pensa que eu estou incumbindo dessa responsabilidade insensatamente, mas não fui eu quem o escolheu. Foi você quem demonstrou ser o Seeker. Eu apenas reconheci o fato. Sou mago há muito tempo. Você não sabe o que isso significa, mas tem de confiar em mim quando digo que sou qualificado para reconhecer a pessoa certa. Zed pôs a mão no braço de Richard, estendendo o braço sobre a mesa e sobre a espada. Com um olhar sombrio, continuou. Darkenraw está atrás de você, pessoalmente. A única razão que posso imaginar para isso é que com a percepção de que recebeu da magia da Ordem, ele também sabe que você é o Seeker e por isso o procura para eliminar a ameaça. Richard ficou surpreso. Talvez Zed tivesse razão? Talvez fosse por isso que Raul o procurava? Ou talvez não. Zed não sabia do livro. Tinha a impressão de que sua mente ia explodir e de repente se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro pensando. Zed cruzou os braços. Cailan apoiou o cotovelo na mesa. Os dois o observavam em silêncio. O fogo fato tinha dito para ele procurar a resposta ou morrer. Não disse que era necessário ser um Seeker. Ele podia encontrar as respostas ao seu modo como sempre fazia. Não precisou da espada para descobrir quem era o mago, mas na verdade isso não foi difícil. Mas que havia de errado em empunhar a espada? Que mal podia haver em procurar essa ajuda? Não precisava se tornar um assassino nem coisa qualquer. Podia usá-la para ajudá-los. Era tudo de que precisavam ou tudo que queriam, nada mais. Mas Richard sabia por que não queria. Não gostou do que sentiu quando desembainhou a espada. Foi uma sensação boa e isso o assustou. Sua ira foi despertada assustadoramente, fazendo-o sentir o que jamais havia sentido.
O que mais o preocupava era ter sido uma boa sensação. Não queria sentir que era bom ter raiva, não queria perder o controle. Raiva era uma coisa errada, foi o que o seu pai ensinou. Raiva matara a sua mãe. Richard mantinha sua ira atrás de uma porta fechada que ele não queria abrir. Não, faria do seu modo sem a espada. Não precisava dela, não precisava daquelas sensações. Richard se voltou para Zed, que continuava sentado com os braços cruzados. A luz do sol acentuava as sombras das rugas do seu rosto. As linhas e os ângulos do rosto familiar pareciam de certo modo diferentes, severas, determinadas, mas como as de um verdadeiro mago. Os olhos dos dois se encontraram firmemente por algum tempo. Richard estava decidido. Diria não ao seu amigo. Ele ajudaria e ficaria ao lado deles. Sua vida também dependia disso, mas não seria o Seeker. Antes que ele tivesse tempo de começar a falar, Zed disse: Cailan, conte a Richard como Darkenraw interroga as pessoas. Falou com voz baixa e calma. Não olhou para Cailan, mas continuou a olhar para Richard. Com voz quase inaudível, Cailan disse: Zed, por favor. Conte a ele. Dessa vez seu tom foi mais duro, mais incisivo. Conte o que ele faz com a faca curva que leva no cinto. Richard olhou para o rosto pálido dela. Depois de um momento, Cailan estendeu a mão e com os olhos verdes tristonhos chamou-o para perto dela. Por um instante, ele ficou parado, desconfiado, mas então se adiantou e segurou a mão da jovem. Cailan o puxou para ela. Richard se sentou, esperando e temendo o que ia ouvir. Cailan afastou o cabelo para trás da orelha e acariciou com a ponta dos dedos a mão direita de Richard segura entre as suas. Seus dedos eram suaves, macios e quentes. O tamanho da mão de Cailan fazia com que a dele parecesse enorme. Ela falou em voz baixa, sem erguer os olhos. Darkenraw pratica uma forma antiga de magia chamada antropomancia. Ele adivinha as respostas às suas perguntas, examinando entranhas de seres humanos. Richard sentiu acender a sua ira. É de uso limitado. O máximo que ele pode ter é um sim ou um não, e às vezes um nome. Mesmo assim, ele continua a usar. Eu lamento, Richard, perdoe-me por estar contando isso. Lembranças da bondade do seu pai, do seu riso, do seu amor, da sua amizade, dos momentos que tinham passado juntos com o livro secreto e milhares de pequenas coisas invadiram sua mente numa torrente de angústia. As cenas e os sons convergiram em sombras vagas e ecos vazios e desapareceram. No lugar delas surgiram lembranças das manchas de sangue no chão, dos rostos pálidos das pessoas, imagens da dor e do terror do seu pai e das coisas que Chase tinha contado. Richard não tentou afastá-las. Ao contrário, chamou-as avidamente para sua lembrança. Mergulhou nos detalhes, sentiu o extremo tormento. A dor subiu de um poço profundo de sua alma. Evocada descuidadamente, ela chegou gritando. Em sua mente, ele acrescentou a figura sombria de Darkenraw, o sangue pingando vermelho das mãos, de pé ao lado do corpo do seu pai, segurando a lâmina vermelha e brilhante. Richard manteve a visão na sua frente, examinando-a, inspecionando-a, absorvendo-a em sua alma. O quadro estava completo agora. Ele tinha suas respostas. Sabia como tinha sido, como seu pai morreu. Até aquele momento era tudo o que estava sempre procurando. Respostas. Em toda a sua vida, nunca fora além da simples procura. Tudo mudou de repente, num momento incandescente. A porta que guardava sua ira e a parede da razão que controlava seu temperamento se incendiaram na chama ardente do desejo. Uma vida inteira de pensamento racional evaporou perante sua fúria escaldante. A lucidez se tornou refúgio no cadinho da necessidade derretida. Richard apanhou a espada da verdade e a segurou com força até as juntas da sua mão ficarem esbranquiçadas. Tensionou os músculos do rosto. Sua respiração acelerou. Ele não via nada à sua volta. O calor da fúria manou da espada, não da sua vontade, chamando o Seeker.
O peito de Richard arfava com a dor escaldante de saber o que tinha acontecido com seu pai, e com esse conhecimento havia também uma conclusão. Pensamentos a que ele jamais se havia permitido tornaram-se seu único desejo. Cautela e consequência desapareceram num dilúvio de sede de vingança. Naquele momento, ele só precisava matar D'Arkenrahl. Nada mais tinha sentido. Estendeu a outra mão para o punho da espada, para desembainhá-la. Zed pôs a mão sobre a dele. Os olhos do Seeker se ergueram furiosos com a interferência. Richard, disse Zed, acalme-se. O Seeker, flexionando os músculos poderosos, olhou furiosamente para os olhos tranquilos de Zed. Uma parte dele, nas profundezas de sua mente, tentava detê-lo, procurava recuperar o controle. Ele ignorou o aviso. Inclinou-se para o mago, rilhando os dentes. Eu aceito a posição de Seeker. Richard, disse Zed calmamente, está tudo bem. Relaxe. Sente-se. O mundo voltou apressado à sua mente. Ele diminuiu a intensidade do desejo de matar, mas não da sua fúria. Não apenas a porta, como também a parede que continha sua ira tinham desaparecido. O mundo que o rodeava tinha voltado, mas era um mundo visto com olhos diferentes. Olhos que ele sempre tivera, mas tinha medo de usar. Os olhos de um Seeker. Richard percebeu que estava de pé. Não se lembrava de ter se levantado. Sentou-se outra vez ao lado de Cailan, tirou as mãos da espada. Algo dentro dele se resignou a conter sua fúria. Entretanto, não mais como antes. Não a trancou atrás de uma porta, mas a puxou para fora sem medo, preparando-a para quando precisasse dela outra vez. Uma parte do seu antigo eu voltou à sua mente, reivindicando, normalizando sua respiração, raciocinando com ele. Richard se sentiu liberado pela primeira vez sem medo e sem vergonha do seu temperamento. Sentou-se para se livrar da tensão, para relaxar os músculos. Olhou para o rosto calmo e imperturbável de Zed. O velho homem com a cabeleira branca emoldurando o rosto anguloso e inteligente olhou para ele, avaliando-o com a leve sugestão de um sorriso nos cantos da boca. Congratulações, disse o mago. Você passou no teste final para se tornar um Seeker. Confuso, Richard disse. Como assim? Você já me designou para o cargo. Zed balançou a cabeça lentamente. Eu já disse, você não ouviu? Um Seeker se escolhe sozinho. Antes de ser Seeker, você precisava passar por um último teste. Teria de provar que é capaz de usar toda a sua mente. Durante muitos anos, Richard, você manteve uma parte dela fechada. Sua ira. Eu precisava saber se você podia libertá-la, recorrer a ela. Eu muitas vezes o vi zangado, mas sem nunca admitir isso para você mesmo. Um Seeker que não se pode permitir o uso da própria fúria seria incapaz e fraco. É a força da ira que fornece o impulso para vencer. Sem a ira você teria recusado a espada e eu deixaria, porque então você teria provado que não tinha o que era preciso. Mas isso é irrelevante agora. Você provou que não é mais prisioneiro dos seus temores. Mas tenha cuidado. Por mais importante que seja poder usar a sua ira, é igualmente importante ser capaz de controlá-la. Você sempre teve essa habilidade. Não a perca nesse momento. Sua ira deve ser suficientemente sensata para saber qual o caminho que deve tomar. Às vezes, liberar a fúria é um erro muito maior do que contê-la. Richard assentiu solenemente, inclinando a cabeça. Lembrou o que sentiu a empunhar a espada quando tomado pela ira, como sentiu seu poder, a sensação de se entregar a um impulso primitivo que vinha dele e da espada. Essa espada tem magia, disse ele cautelosamente. Eu senti. Sim, tem. Mas, Richard, a magia é só um instrumento como qualquer outro. Quando você usa uma pedra de amolar para afiar a faca, está simplesmente fazendo a faca funcionar melhor para determinado fim. O mesmo com a magia. Ela apenas afia a intenção. Os olhos de Zed estavam claros e vivos. Algumas pessoas têm mais medo de ser mortas pela magia do que, digamos, por um golpe de faca. Como se de certo modo ficassem menos mortas por uma pancada ou por uma lâmina do que por algo invisível. Mas ouça bem o que vou dizer. Morto é morto. Porém, o medo da magia pode ser uma arma poderosa.
Não se esqueça disso. O sol do fim da tarde aquecia o rosto de Richard e com o canto dos olhos ele via a nuvem. Raoul também devia estar vendo. Richard se lembrou do homem Quad no penhasco Blunt, de como ele passou a lâmina da espada no braço, tirando sangue antes de atacar. Naquele dia ele não compreendeu, mas compreendia agora. Richard estava sedento por uma luta. As folhas das árvores próximas adejavam com o leve vento do outono, cintilando com as primeiras pinceladas de dourado e vermelho. O inverno estava chegando, o primeiro dia de inverno logo estaria ali. Ele pensou em como podia levá-los para o outro lado da fronteira. Tinham de encontrar uma das caixas de ordem e quando a encontrassem, encontrariam Raoul. Zed, chega de jogos. Sou o Seeker agora. Chega de testes, certo? Tão certo quanto sapos assados. Então estamos perdendo tempo. Tenho certeza de que Raoul não está perdendo dele. Voltou-se para Cailan. Quero que você prometa que servirá de guia quando chegarmos a Midlands. Ela sorriu, vendo a impaciência dele e assentiu, inclinando a cabeça. Richard então disse a Zed. Mostre como a magia funciona, mago. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Com um sorriso maroto, Zed entregou o cinturão a tiracolo para Richard. O couro finamente trabalhado era antigo e flexível. A fivela de ouro e prata combinava com a bainha. Estava ajustada para uma cintura pequena, menor que a de Richard. Zed ajudou a reajustar o cinturão no ombro direito e prendeu a espada da verdade. Zed os levou para a borda do mato, entre as longas sombras das árvores próximas, onde havia duas pequenas árvores de bordo, o tronco de uma delas com a espessura do pulso de Richard, a outra fina como o de Cailan. Desembainhe a espada, disse ele a Richard. O som metálico singular encheu o ar do fim de tarde quando a espada saiu da bainha. Zed se aproximou. Agora vou mostrar a coisa importante dessa espada, mas para isso preciso que você abdique por um tempo do posto de Seeker e permita que eu nomeie Cailan no seu lugar. Cailan olhou para Zed desconfiada. Eu não quero ser Seeker. Só para efeito de demonstração, minha cara. Fez sinal para Richard entregar a espada a ela. Cailan hesitou antes de segurar a espada com as duas mãos. O peso era desconfortável e ela deixou que a ponta encostasse no chão coberto de relva. Zed sacudiu as mãos acima da cabeça dela com um gesto imponente. Cailan Amnel, eu a nomeio Seeker. Ela continuou a olhar desconfiada. Zed pôs um dedo debaixo do queixo de Cailan, levantando a cabeça dela. Os olhos dele tinham uma intensidade feroz. Com o rosto muito perto do dela, disse em voz baixa. Quando saí de Midlands com essa espada, Darkenrahl usou a magia para trazer para cá a maior dessas duas árvores para marcar o lugar e poder me encontrar quando quisesse. Assim poderia me matar. O mesmo Darkenrahl que mandou matar Denis. Os olhos dela ficaram sombrios. O mesmo Darkenrahl que rastreia você para matar como matou sua irmã. O ódio flamejou nos olhos dela. Cerrou os dentes com os músculos do rosto tensos. A espada da verdade se ergueu. Zed ficou atrás dela. Esta árvore é dele. Você deve detê-lo. A lâmina cintilou no ar do outono com velocidade e uma força que Richard mal podia acreditar. O arco do movimento atingiu a árvore maior com um estalo, como 1 milhão de gravetos se quebrando de uma vez só. Lascas voaram por todo lado. A árvore pareceu pairar no ar por um momento e então caiu perto do toco cortado com um ruído surdo. Richard sabia que teria precisado de pelo menos 10 golpes com um bom machado para derrubar a árvore. Zed tirou a espada das mãos de Cailan e ela caiu de joelhos balançando o corpo e com um gemido cobriu o rosto com uma das mãos. Richard imediatamente se abaixou ao lado dela. Cailan, o que foi? Eu estou bem. Pôs a mão no ombro dele e se levantou. Muito pálida, forçou um leve sorriso. Mas eu me demito do posto de Seeker. Richard se voltou para o mago. Que bobagem foi essa, Zed? Darkenrahl não pôs essa árvore aqui. Tenho visto você regar e cuidar das duas.
Mesmo que encoste uma faca no meu pescoço, eu vou dizer que você a plantou em memória da sua mulher e da sua filha. Zed disse com um leve sorriso. Muito bem, Richard. Aqui está a sua espada. Você é o Seeker outra vez. Agora, meu jovem, corte a árvore pequena. Depois eu explico. Aborrecido, Richard segurou a espada com as duas mãos, sentindo a ira tomar conta dele. Atacou a árvore com um golpe poderoso. A ponta da lâmina sibilou cortando o ar. Um pouco antes de atingir a árvore, a espada parou, como se o ar tivesse ficado espesso demais. Richard recuou surpreso. Olhou para a espada e tentou outra vez. A mesma coisa ocorreu. A árvore não foi tocada. Ele olhou furioso para Zed, que com os braços cruzados sorria como quem sabe das coisas. Richard embainhou a espada. Muito bem, o que está acontecendo? Zed ergueu as sobrancelhas inocentemente. Você viu com que facilidade Cailan cortou a árvore maior? Richard olhou para ele intrigado. Zed sorriu. Mesmo que fosse de ferro, a lâmina teria cortado da mesma forma. Mas você é mais forte do que ela e não conseguiu sequer arranhar a árvore menor. Sim, Zed, notei isso. Zed franziu a testa fingindo surpresa. E por que você acha que isso aconteceu? A irritação de Richard desapareceu. Era assim que Zed dava suas aulas, fazendo com que ele descobrisse as respostas. Eu diria que tem algo a ver com a intenção? Ela pensou que a árvore era má, eu não pensei isso. Zed levantou um dedo magro. Muito bem, meu jovem. Cailan cruzou as mãos. Zed, eu não compreendo. Destruí a árvore. Ela, porém, não era má, era inocente. Esse, minha cara, foi o objetivo da demonstração. A realidade não é relevante. A percepção é tudo. Se você pensa que é o inimigo, pode destruir, seja verdade ou não. A magia interpreta apenas a sua percepção. Não permitirá que você faça mal a quem julga ser inocente, mas destruirá quem você julga ser o inimigo, dentro de certos limites. Só o que você acredita, e não a verdade dos seus pensamentos, é o fator determinante. Richard hesitou. Isso não deixa margem de erro, mas e se não tiver certeza? Zed ergueu uma sobrancelha. Acho melhor ter certeza, meu jovem. Do contrário, pode se meter em uma grande encrenca. A magia pode ler coisas em sua mente das quais você nem desconfia. Você tanto pode matar um amigo quanto poupar um inimigo. Richard tamborilou com os dedos no punho da espada. Olhou para os raios dourados do sol poente através das árvores. Lá em cima, a nuvem em forma de serpente tinha um lado avermelhado e o outro púrpura. Na verdade, não importava, ele decidiu. Sabia o que estava procurando e não tinha dúvida de quem era o inimigo. Não tinha a menor importância. Há mais uma coisa importante, disse o mago. Quando você usa a espada contra um inimigo, paga um preço. Não é mesmo, minha cara? Olhou para Cailan. Ela fez que sim com a cabeça e olhou para o chão. Quanto mais poderoso o inimigo, mais alto o preço. Sinto muito ter sido necessário fazer isso com você, Cailan, mas é a lição mais importante para Richard. Com um leve sorriso, ela demonstrou que compreendia. Nós dois sabemos, disse Zed a Richard, que às vezes matar é a única opção que deve ser classificada como a coisa certa. Sei que não preciso dizer que é sempre uma coisa terrível cada vez que você mata. Você vive com isso para sempre, e uma vez feita, não pode ser desfeita. Você paga um preço no seu íntimo. Você se sente inferior por ter matado. Richard assentiu. A morte do homem no penhasco Blunt ainda o incomodava. Não se arrependia. No momento não teve escolha, mas em sua mente via ainda o rosto do homem quando despencou do penhasco. Zed disse com um olhar intenso. É diferente quando você mata com a espada da verdade por causa da magia. A magia executou sua escolha e exige um preço. Não existe puro bem ou puro mal, muito menos nas pessoas. Os melhores de nós têm maus pensamentos e praticam más ações, e os piores têm pelo menos alguma virtude. Um adversário não é aquele que pratica atos odiosos sem motivo. Ele tem sempre uma razão que os justifica. Meu gato come ratos. Isso faz dele um gato perverso?
Acho que não, e o gato também acha. Mas aposto que os ratos têm uma opinião diferente. Todos os assassinos acham que a vítima deve morrer. Sei que você não quer acreditar nisso, Richard, mas precisa ouvir. Darkenrahl faz essas coisas porque acha que é certo. Vocês dois são mais iguais do que você pensa. Você quer se vingar dele pela morte do seu pai, e ele quer se vingar de mim pela morte do pai dele. Para você, ele é o mal, mas para ele, o mal é você. Tudo não passa de percepção. Quem vence acha que está com a razão. O perdedor sempre pensará que foi injustamente tratado. O mesmo acontece com a magia de ordem. O poder simplesmente está lá. Um o usa para vencer o outro. Iguais? Você ficou louco? Como pode pensar que somos iguais? Ele anseia pelo poder. Arriscará a destruição do mundo para conseguir. Eu não quero poder, só quero ser deixado em paz. Ele assassinou o meu pai. Ele o eviscerou. Está tentando matar a nós todos. Como pode dizer que somos iguais? Você fala como se ele sequer fosse perigoso. Você não prestou atenção ao que eu acabo de ensinar? Eu disse que vocês são iguais na medida em que ambos acham que estão certos. E isso faz Darkenrahl mais perigoso do que pode imaginar, porque em todo o resto vocês são diferentes. Darkenrahl tem prazer em tirar a vida das pessoas, tem sede da dor alheia. Sua noção, Richard, do que é direito tem limites. A dele não. Ele é consumido por um desejo de submeter toda a oposição por meio de tortura, e todos que não se curvam a ele são considerados da oposição. Sua consciência estava clara quando ele usou as mãos para extrair as entranhas do seu pai enquanto ele ainda respirava. Sentiu prazer porque sua noção distorcida do que é direito lhe dá permissão. Por isso ele é tão diferente de você. Por isso ele é tão perigoso. Apontou para Cailan. Você não prestou atenção, não viu o que ela fez com a espada? E que ela fez o que você não conseguiu fazer? Percepção, murmurou Richard. Ela fez aquilo porque pensou que estava certa. Zed ergueu um dedo. Ah, é a percepção que torna mais perigosa a ameaça. Zed abaixou o dedo e espetou com ele o peito de Richard a cada palavra. Exatamente como a espada. Richard pôs o polegar debaixo do Baudrier a tiracolo e respirou profundamente. Tinha a sensação de andar sobre a areia movediça, mas depois de conviver com Zed durante tanto tempo, não podia ignorar o que ele dizia só porque era difícil de compreender. Mas ele queria simplicidade. Quer dizer que não é só o que ele faz que o torna perigoso, mas também o que ele acha que pode justificar? Zed deu de ombros. Deixe-me dizer com outras palavras. De quem teria mais medo? De um homem de 100 quilos que quer roubar um pão de você e sabe que está errado? Ou de uma mulher de 50 quilos que acredita erroneamente, mas de todo o coração, que você roubou seu filho? Richard cruzou os braços. Eu fugiria da mulher. Ela não desistiria. Não ouviria explicação alguma. Ela seria capaz de qualquer coisa. Havia ferocidade nos olhos de Zed. Assim é Darkenrahl. Porque pensa que está certo, ele é muito mais perigoso. Richard disse com um olhar também feroz. Eu estou certo. O rosto de Zed se abrandou. Os ratos pensam que estão certos também, mas meu gato os devora mesmo assim. Estou tentando lhe ensinar uma coisa, Richard. Não quero que você caia nas garras dele. Richard descruzou os braços e suspirou. Eu não gosto, mas compreendo. Como você sempre diz, nada é fácil. Embora tudo seja interessante, não vai me impedir de fazer o que devo, o que acredito ser a coisa certa. Então, que negócio é esse de pagar um preço pelo uso da espada da verdade? Outra vez Zed espetou o peito de Richard com o dedo magro. O pagamento é a dor de ver todo o mal que existe em nós, todos os defeitos, todas as coisas de que não gostamos de ver em nós mesmos ou de admitir que existem. E você vê o bem em quem você matou. Sofre pela culpa do que fez. Zed balançou a cabeça tristemente. Por favor, acredite, Richard, que a dor não vem só de você. Porém, o mais importante vem da magia, extremamente poderosa. Uma dor extremamente poderosa. Não a subestime.
Ela é real e castiga seu corpo e sua alma. Você a viu em Cailan e foi por matar uma árvore. Se fosse um homem, teria sido profunda. Por isso a ira é tão importante. A raiva é a única armadura que você tem contra a dor. Ela dá uma certa proteção. Quanto mais forte o inimigo, maior a dor. Contudo, quanto mais forte a raiva, mais forte é o escudo. Faz com que você se importe menos com a verdade do que fez. Em alguns casos é suficiente para não sentir a dor. Por isso as coisas horríveis que eu disse para Cailan, coisas que ferem, e a fiz sentir uma raiva imensa. Foi para protegê-la quando ela usou a espada. Você vê por que eu não permitiria que você a usasse se não fosse capaz de usar a sua raiva? Estaria completamente indefeso perante a magia e ela o faria em pedaços. Richard estava um pouco assustado com o que viu nos olhos de Cailan depois que ela usou a espada, mas não se deixou dissuadir. Olhou para as montanhas da fronteira. Elas se destacavam com seu tom rosa pálido à luz do sol poente. Atrás delas, a noite chegava do leste. A noite se aproximava deles. Precisava encontrar um caminho para o outro lado da fronteira, para a escuridão. A espada o ajudaria, era isso que importava. Havia muita coisa em jogo. Tudo na vida tem o seu preço. Ele pagaria esse preço. O velho amigo lhe pôs as mãos nos ombros e olhou nos seus olhos. A expressão de Zed era de alerta soturno. Agora preciso dizer uma coisa de que você não vai gostar. Apertou os ombros de Richard. Não pode usar a espada da verdade em Darkenraw. O quê? Zed o sacudiu. Ele é muito poderoso. A magia de ordem o protege durante esses anos de procura. Se você tentar usar a espada, estará morto antes que ela o alcance. Isso é loucura. Primeiro você quer que eu seja o Seeker e aceite a espada, e agora diz que não posso usá-la. Richard estava furioso, sentia-se enganado. Só contra Darkenraw ela não funciona. Richard, eu não fiz a magia, só sei como funciona. Darkenraw também sabe. Ele pode tentar fazer com que você use a espada contra ele. Sabe que se fizer isso, você morre. Se deixar dominar pela raiva e usar a espada contra ele, Raw vencerá. Você estará morto e ele terá as caixas. Cailan franziu a testa frustrada. Zed, concordo com Richard. Isso faz com que seja impossível. Se ele não pode usar sua arma mais poderosa, então... Zed a interrompeu. Não. Isto! Bateu de leve na cabeça de Richard com a mão fechada. Esta é a arma mais importante de um Seeker. Espetou o peito de Richard com o dedo comprido. E esta aqui também. Os três ficaram em silêncio por algum tempo. O Seeker é a arma, Zed disse enfaticamente. A espada é apenas um instrumento. Você pode encontrar outro meio. Precisa encontrar. Richard pensou que devia ficar contrariado, zangado, frustrado, esmagado, mas não ficou. Eliminou suas primeiras opiniões e refletiu além delas. Sentia-se estranhamente calmo e determinado. Lamento, meu caro, eu gostaria de poder mudar a magia, mas eu... Richard pôs a mão no ombro de Zed. Tudo bem, meu amigo, você tem razão. Devemos deter Raw. É isso que importa. Tenho de saber a verdade para conseguir e você me deu a verdade. Agora depende de mim como usá-la. Se conseguirmos uma das caixas, a justiça se encarregará de Raw. Eu não preciso ver, só preciso saber que foi feito. Eu disse que não seria um assassino e não serei. A espada será valiosa, tenho certeza, mas como você disse, é só um instrumento e é assim que eu a usarei. A magia da espada não é um fim. Não posso cometer esse erro, do contrário, serei um falso Seeker. À luz do fim do dia, Zed bateu de leve e afetuosamente no ombro de Richard. Você compreendeu, meu jovem. Tudo! Um largo sorriso iluminou seu rosto. Escolhi bem o Seeker. Posso me orgulhar disso. Richard e Cailan riram. O sorriso de Cailan desapareceu. Zed, eu cortei a árvore que você plantou em memória da sua mulher. Isso me preocupa. Sinto profundamente ter feito isso. Não sinta, minha cara. A lembrança dela nos ajudou. Ela ajudou a mostrar a verdade ao Seeker. Nenhum outro tributo é mais apropriado. Richard não os ouvia. Olhava para o leste, para o muro maciço das montanhas, procurando soluções. Passar para o outro lado, ele pensava,
Passar para o outro lado sem cruzar a fronteira. Como? E se fosse impossível? Se não houvesse qualquer caminho sem atravessar a fronteira? Ficariam presos ali enquanto Darkenrahl procurava as caixas? Morreriam sem nenhuma chance? Desejou ter mais tempo e menos limitações. Censurou-se por estar desejando e não pensando. Se ao menos soubesse que podia ser feito, podia pensar em como fazer. Alguma coisa no fundo de sua mente queria vir à tona, insistindo em afirmar que ele conhecia a verdade. Havia um meio, tinha de haver. Se ao menos soubesse que era possível. A noite chegou viva, repleta de sons. Sapos coachavam nos lagos e nos regatos, pássaros noturnos piavam nas árvores e os insetos se moviam na relva. Das montanhas distantes vinha o uivo dos lobos ecoando lamentoso e soturno contra a parede escura dos montes. De algum modo tinham de atravessar aquelas montanhas, atravessar o desconhecido. As montanhas eram como a fronteira, ele pensou. Não se podiam atravessá-las, mas era possível ir para o outro lado. Era só encontrar uma passagem, um desfiladeiro. Seria possível? Existiria uma passagem? Para onde você vai, meu jovem? Para Midlands, respondeu Richard, virando a cabeça para trás. Só no meio do segundo prato de cozido, Zed parou de comer o tempo suficiente para falar. Então, qual é o seu plano? Existe mesmo um caminho para o outro lado da fronteira? Existe. Tem certeza? Como é possível? Como podemos passar para o outro lado sem atravessar a fronteira? Richard sorriu, mexendo o cozido com a colher. Você não precisa se molhar para atravessar um rio. A luz do lampião tremeluzia nos rostos de Cailan e Zed. Cailan jogou um pedaço de carne para o gato que esperava ao seu lado. Zed comeu outra fatia de pão antes de perguntar. E como você sabe que há um caminho? Há um caminho, isso é tudo que importa. Zed disse com um ar inocente. Richard comeu mais 2 colheradas de cozido. Somos seus amigos. Não há segredos entre nós. Pode nos contar. Richard olhou dos grandes olhos verdes para os do mago e riu alto. Estranhos já me disseram mais sobre eles mesmos. Zed e Cailan recuaram instintivamente e se entreolharam, mas não ousaram repetir a pergunta. Conversaram enquanto comiam, sobre o que precisavam levar, o quanto podiam fazer para se preparar em tão curto tempo e quais eram suas prioridades. Fizeram uma lista de tudo que podiam lembrar, cada um contribuindo com o que achava útil. Tinham muito que fazer em pouco tempo. Richard perguntou a Cailan se ela viajava frequentemente por Midlands. Ela disse que era quase sempre o que fazia. E você usa esse vestido enquanto viaja? Uso, ela hesitou. As pessoas me reconhecem por ele. Não preciso ficar nos bosques. Aonde quer que eu vá, as pessoas sempre providenciam comida e um lugar para eu ficar e qualquer coisa de que eu possa precisar. Richard ficou imaginando o porquê daquilo. Não perguntou, mas sabia que o vestido era mais do que uma coisa comprada em uma loja. Bem, com nós 3 sendo caçados, acho que não queremos ser reconhecidos. Creio que devemos ficar o mais longe possível das pessoas, procurar os caminhos nos bosques. Cailan e Zed concordaram. Precisamos arranjar roupas de viagem para você, roupas próprias para andar na floresta, mas não temos nada que sirva. Precisamos encontrar alguma coisa no caminho. Eu tenho uma capa com capuz, por enquanto servirá para aquecê-la. Ótimo, disse ela sorrindo. Estou cansada de sentir frio e sei bem que um vestido não é a roupa própria para andar pela floresta. Cailan terminou antes deles e pôs no chão o prato com o que tinha sobrado para o gato. O gato parecia ter o mesmo apetite que Zed e começou a comer antes mesmo que o prato chegasse ao chão. Falaram sobre cada item que iam levar e planejaram como iam se arranjar sem outros. Não podiam prever quanto tempo duraria a viagem, mas Westland era um lugar grande, e Midlands maior ainda. Richard gostaria de poder ir à sua casa porque costumava sair para longas viagens e tinha as provisões necessárias, mas era muito arriscado. Preferia procurar as coisas de que precisavam em outro lugar ou passar sem elas a enfrentar o que o esperava lá. Não sabia onde iam passar para o outro lado da fronteira, mas isso não o preocupava.
Tinha ainda toda a manhã para pensar. Bastava o alívio de saber que havia um caminho. O gato levantou a cabeça. Atravessou metade da distância para a porta e parou com o pelo das costas eriçados. Todos notaram e ficaram em silêncio. Havia luz de fogo na janela, mas não era da lareira. Vinha de fora. Sinto o cheiro de piche queimado, disse Cailan. Num instante os três ficaram de pé. Richard apanhou a espada das costas da cadeira quase antes de se levantar. Foi até a janela, mas Zed não perdeu tempo e correu para a porta, com Cailan atrás. Richard viu vagamente Archotes antes de também correr para a porta. Espalhados na relva alta, na frente da casa, havia um grupo de uns 50 homens, alguns com archotes, mas a maioria com armas primitivas, machados, forcados, foices ou cabos de machados. Todos com roupas de trabalho. Richard reconheceu muitos deles, bons homens, honestos, trabalhadores, homens de família. Mas naquela noite não pareciam bons, pareciam furiosos. Zed ficou no centro da entrada com as mãos na cintura, sorrindo para eles, a luz vermelha dos archotes tingindo de rosa seus cabelos brancos. "O que é isso, rapazes?" perguntou ele. Os homens confabularam em voz baixa e vários deles deram um passo à frente. Richard conhecia o que falou em nome dos outros. "Estamos com problemas causados por magia. E você é o responsável, você é um feiticeiro." "Um feiticeiro?" perguntou Zed atônito. "Feiticeiro?" "Foi o que eu disse, um feiticeiro." Os olhos escuros de John se voltaram para Richard e Cailan. "Vocês não têm nada a ver com isso, nosso negócio é com o velho. Vão embora ou terão a mesma sorte que ele." Richard não podia acreditar que homens que ele conhecia estivessem dizendo aquilo. Cailan se adiantou e se pôs na frente de Zed. As pregas do seu vestido adejavam em volta das pernas quando ela parou. Com os braços ao lado do corpo e os punhos fechados, ela avisou ameaçadoramente. "Vão embora antes que venham a se arrepender do que fizeram." Os homens se entreolharam, alguns com um sorriso de mofa, uns poucos fazendo comentários grosseiros em voz baixa, outros rindo. Cailan ficou firme olhando para eles. O riso emudeceu. "Então", disse John com desprezo, "temos de lidar com 2 feiticeiros." Os homens aplaudiram, gritando e brandindo suas armas. John, com seu rosto redondo e gorducho, sorriu desafiadoramente. Lenta e deliberadamente, Richard se pôs na frente de Cailan e, levando uma das mãos para trás, fez Zed e Cailan recuar. Com voz calma e amistosa, ele disse: "John, como vai Sarah? Há algum tempo não vejo vocês." John não respondeu. Richard olhou para os outros. "Conheço muitos de vocês, sei que são boas pessoas. Sei que não querem fazer isso." Olhou outra vez para John. "Leve seus homens e voltem para suas famílias. Por favor, John." John apontou o cabo do machado para Zed. "Esse velho é um feiticeiro. Vamos acabar com isso." Apontou para Cailan. "E ela? A não ser que você queira a mesma coisa, Richard, vá embora." Todos gritaram, concordando. Os archotes chiavam e estalavam e o ar cheirava a piche queimado e a suor. Quando viram que Richard não ia embora, começaram a avançar. Richard desembainhou a espada. Os homens recuaram um pouco quando o zunido metálico encheu o ar. John continuou firme, muito vermelho e furioso. O som cessou e só se ouvia o chiar dos archotes. Começaram os murmúrios dizendo que Richard estava do lado dos feiticeiros. John atacou brandindo o cabo do machado para Richard. A espada cintilou no ar, partindo a arma de John com um estalo. Só sobraram alguns centímetros do cabo na mão de John. O pedaço cortado voou para longe no escuro da noite, caindo em algum lugar com um baque surdo. John ficou paralisado, um pé no chão, o outro na varanda, com a ponta da espada da verdade encostada debaixo do queixo. A lâmina polida brilhou à luz dos archotes. Richard, retesando os músculos para se controlar, se inclinou para a frente e ergueu o rosto de John com a ponta da espada. Em voz muito baixa, mas mortalmente gelada, que fez John prender a respiração, ele disse: "Mais um passo, John, e sua cabeça vai se juntar ao cabo do machado." John não se moveu nem respirou.
Para trás, sibilou Richard. John obedeceu, mas quando voltou para o meio dos companheiros, recobrou a coragem. Não pode nos deter, Richard. Estamos aqui para salvar nossas famílias. Salvar do quê? Exclamou Richard. Apontou a espada para outro homem. Frank, quando sua mulher ficou doente, não foi Zed quem deu a ela uma poção que a curou? Apontou a espada para outro. E você, Bill, não vinha perguntar a Zed sobre as chuvas, querendo saber quando viriam, para que seus homens pudessem colher o que plantaram? Virou a espada para seu atacante. E você, John, quando sua filhinha se perdeu na floresta, não foi Zed quem leu as nuvens a noite inteira, depois saiu, encontrou-a e a trouxe de volta a salvo para você e Sarah? John e alguns outros abaixaram a cabeça. Richard, zangado, embainhou a espada. Zed tem ajudado a maioria de vocês. Ajudou a curar suas febres, encontrou pessoas perdidas e partilhou com vocês tudo o que tem. Alguém gritou lá de trás. Só um feiticeiro podia fazer tudo isso. Ele nunca fez mal a nenhum de vocês. Ajudou a quase todos. Por que vocês iam querer fazer mal a um amigo? Por alguns minutos, os homens resmungaram confusamente, mas logo voltaram ao ataque. A maior parte do que ele fez foi magia, gritou John. Magia de feiticeiro! Ninguém das nossas famílias está a salvo com ele por perto. Antes que Richard pudesse responder, Zed o puxou pela manga. Richard se voltou para o rosto sorridente do velho homem. Zed não parecia nem um pouco preocupado. Ao contrário, parecia estar se divertindo a valer. Impressionantes, murmurou ele. Impressionantes vocês dois. Mas se me derem licença, querem deixar que eu trate disso daqui para frente? Levantou uma sobrancelha e se voltou para os homens. Boa noite, senhores. É um prazer ver vocês todos. Alguns deles se atribuíram o cumprimento. Outros levantaram os chapéus embaraçados. Se querem ter a bondade, antes de me despachar, deixem-me conversar por um momento com meus dois amigos aqui. Todos assentiram com a cabeça. Zed levou Cailan e Richard um pouco para trás, para longe dos homens, e se inclinou para eles. Uma lição sobre poder, meus amigos. Encostou um dedo magro no nariz de Cailan. Muito pequena. Então encostou o dedo no nariz de Richard. Aqui já é demais. Encostou o dedo no próprio nariz e disse: Aqui a coisa certa. Pôs as mãos no queixo de Cailan. Se eu deixasse você tratar disso, minha cara, sepulturas seriam cavadas essa noite, as nossas 3 entre outras. Mas mesmo assim foi muito nobre. Obrigado por se interessar por mim. Pôs a mão no ombro de Richard. Se eu deixasse que você tratasse disso, muitas sepulturas seriam abertas e só nós sobraríamos para fazer esse trabalho. Sou velho demais para cavar tantos buracos no solo e temos coisas mais importantes para fazer. Mas você também foi muito nobre, comportou-se honrosamente. Bateu de leve no ombro de Richard e em seguida pôs um dedo debaixo do queixo de cada um. Agora quero que me deixem tratar deste assunto. O problema não é o que vocês estão dizendo a esses homens. O problema é que eles não estão escutando. É preciso ter toda a atenção deles para ser ouvido. Ergueu uma sobrancelha e olhou de um para o outro. Observem e aprendam o que for possível. Ouçam minhas palavras. Elas, porém, não terão efeito algum sobre vocês. Tirou os dedos dos queixos deles e, sorrindo, se dirigiu aos homens. Senhores, John, como vai a sua filhinha? Ela está bem, murmurou ele. Mas uma das minhas vacas teve um bezerro com 2 cabeças. Foi mesmo? E como você acha que isso aconteceu? Acho que aconteceu porque você é um feiticeiro. Pronto, você disse isso outra vez. Zed balançou a cabeça confuso. Eu não compreendo. Os senhores querem acabar comigo porque você acha que eu tenho magia? Ou sua intenção é simplesmente me humilhar dizendo que eu sou mulher? Os homens ficaram confusos. Não sabemos do que está falando, alguém disse. Bem, é simples. Apenas mulheres são feiticeiras. Homens são chamados de bruxos ou de magos. Se me chamam de feiticeiro, estão dizendo que eu sou uma mulher. Então, o que vai ser, mulher ou bruxo? Mais discussão confusa, então John disse zangado. Estamos dizendo que você é um bruxo e pretendemos tirar a sua pele por isso.
Minha nossa, disse Zed batendo com a ponta do dedo no lábio inferior. Ora, eu não tinha ideia de que vocês eram tão corajosos. Na verdade, corajosos até demais, hein? Por que diz isso? Perguntou John. Zed deu de ombros. Bem, o que vocês pensam que um bruxo é capaz de fazer? Mais confabulação. Começaram a gritar sugestões. Ele pode fazer vacas com 2 cabeças, provocar chuva, encontrar pessoas perdidas, fazer crianças nascerem mortas, tornar fracos os homens fortes, fazer com que suas mulheres os abandonem. Mas isso não parecia suficiente, por isso novas ideias eram gritadas. Fazer a água ferver, aleijar as pessoas, transformar um homem em sapo, matar com um único olhar, evocar demônios e, em geral, tudo mais. Zed esperou que acabassem e levantou os braços para eles. Aí está, exatamente como disse. Vocês são os homens mais corajosos que já vi. Pensar que armados apenas com forcados e cabos de machados, vocês estejam dispostos a lutar contra um bruxo que tem todos esses poderes? Minha nossa, quanta coragem! Zed se calou e balançou a cabeça admirado. Os homens começaram a ficar preocupados. Zed continuou então num tom monótono e arrastado, relacionando as coisas que um bruxo podia fazer, descrevendo com detalhes uma variedade de coisas, desde frivolidades até coisas terríveis. Os homens petrificados ouviam atentamente. Ele continuou a falar por mais de meia hora. Richard e Cailan escutavam, mudando constantemente de posição, entediados e cansados. Os homens de olhos arregalados nem piscavam, pareciam estátuas. A dança das chamas dos archotes era o único movimento no meio deles. O estado de espírito mudou. Não havia mais raiva, agora só havia medo. A voz do mago mudou também. Não era mais amável e gentil, nem mesmo monótona. Era dura, ameaçadora. Assim, homens, o que acham que devemos fazer agora? Achamos que você deve nos deixar ir para casa ilesos, veio a resposta. Todos balançaram a cabeça concordando. O mago sacudiu um dedo no ar na frente deles. Não, eu não acho. Tem de compreender. Vocês vieram até aqui para me matar. Minha vida é a coisa mais preciosa que eu tenho e vocês pretendiam tirá-la. Não posso deixar isso sem castigo. Murmúrios de lamento e medo subiram da multidão. Zed se adiantou para a beirada da varanda. Os homens recuaram. Como castigo por tentarem tirar a minha vida, eu tiro de vocês não as suas vidas, mas aquilo que é mais precioso, mais querido, mais valioso. Com um gesto largo, passou a mão no ar acima das cabeças deles. Os homens prenderam a respiração. Pronto, está feito, declarou ele. Richard e Cailan se desencostaram da parede. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, um dos homens enfiou a mão no bolso e começou a procurar alguma coisa. Meu ouro desapareceu! Zed revirou os olhos. Não. Eu disse a coisa mais preciosa, mais querida, aquilo de que você mais se orgulha. Todos ficaram confusos por um momento. Então algumas sobrancelhas se ergueram com alarme. Outro homem enfiou a mão no bolso e procurou, com os olhos arregalados de medo. Ele gemeu e desmaiou. Os que estavam perto dele se afastaram. Logo, outros estavam pondo a mão no bolso, procurando cautelosamente. Mais gemidos e lamentos, e logo todos seguravam as virilhas em pânico. Zed sorriu satisfeito. A desordem se instalou entre eles. Homens pulavam para cima e para baixo chorando, agarrando a virilha, correndo em círculos pedindo socorro, caindo no chão e soluçando. Agora, deem fora daqui! Fora! Gritou Zed. Virou-se para Richard e Cailan com um sorriso maroto. Piscou para eles. Por favor, Zed! Pediam alguns homens. Compreendemos agora que Richard estava certo. Você tem sido nosso amigo, nunca nos fez mal algum. Todos gritaram concordando. Você só nos ajudou e nós fomos uns idiotas. Queremos pedir perdão. Sabemos que, como Richard disse, estávamos errados, que o uso da magia não faz de você um homem mau. Por favor, Zed, não deixe de ser nosso amigo agora. Por favor, não nos deixe desse jeito. Todos pediram perdão. Zed bateu com o dedo no lábio inferior. Bem, olhou para cima pensando.
Acho que posso fazer com que as coisas voltem a ser como eram. Os homens se aproximaram. Mas só se todos aceitarem meus termos. Acho que são bastante justos. Eles estavam prontos para concordar com qualquer coisa. Muito bem, então. Se vocês concordarem em dizer para todos que o uso da magia não torna a pessoa má, que o que conta são os seus atos, e se forem para casa, para suas famílias, e disserem que quase cometeram um erro terrível essa noite, e explicarem por que estavam errados, então todos ficarão como antes. Não é justo? Todos concordaram que era. Mais do que justo, disse John. Obrigado, Zed. Os homens começaram a ir embora rapidamente. Zed ficou olhando. Ah, senhores, mais uma coisa. Eles pararam. Por favor, apanhem suas ferramentas do chão. Sou um homem velho e posso tropeçar e me machucar. Olhando para ele cautelosamente, começaram a apanhar as armas. Depois andaram um pouco e saíram correndo. Richard ficou em um lado de Zed e Cailan no outro. Zed pôs as mãos na cintura, vendo os homens que se afastavam. Idiotas, murmurou ele. Estava escuro. A única luz vinha da janela da frente da casa atrás deles, e Richard mal podia ver o rosto de Zed, mas sabia que ele não estava sorrindo. Meus amigos, disse o velho homem, foi um cozido preparado com mão invisível. Zed, perguntou Cailan, desviando os olhos do rosto dele, você fez mesmo, bem, você sabe, desaparecer a masculinidade deles? Zed riu baixinho. Ah, isso seria uma mágica e tanto, muito além das minhas possibilidades. Não, minha cara, foi só um truque. Eu só os fiz pensar que tinha feito isso. Simplesmente os convenci da verdade da coisa. Deixei tudo por conta de suas mentes. Richard se voltou para o mago. Um truque? Só um truque? Pensei que você tivesse usado magia de verdade. Parecia desapontado. Zed deu de ombros. Às vezes um truque bem feito pode funcionar melhor do que magia. Na verdade, eu diria que um bom truque é magia verdadeira. Assim mesmo foi apenas um truque? O mago levantou um dedo. Resultados, Richard, é isso que conta. Pelo seu modo, todos eles teriam perdido a cabeça. Richard sorriu. Zed, acho que alguns deles teriam preferido isso ao que você fez. Zed riu. Então era isso que você queria nos ensinar? Que um truque pode funcionar tão bem quanto a magia? Sim, mas também algo mais importante. Como eu disse, foi um cozido preparado com mão invisível, a mão de Darkenraw. Mas ele cometeu um erro essa noite. É um erro usar força insuficiente para terminar um trabalho. Fazendo isso, você dá ao inimigo uma segunda chance. Essa é a lição que quero que aprendam. Aprendam bem, vocês. Aprendam bem, vocês podem não ter uma segunda chance quando chegar a sua hora. Richard perguntou intrigado. Então por que ele fez isso? Zed deu de ombros. Eu não sei. Talvez porque ainda não tenha poder suficiente em Westland, mas foi também um erro tentar porque só serviu para nos prevenir. Entraram na casa. Tinham muito o que fazer antes de dormir. Richard começou a rever a lista mentalmente, mas foi distraído por uma sensação estranha. De repente, como um jorro de água fria, compreendeu o que estava sentindo. Richard conteve uma exclamação de alarme. Com olhos arregalados, agarrou o manto de Zed. Temos que sair daqui, agora mesmo. O quê? Zed, Darkenraw não é burro. Ele quer se sentir a salvo. Ele quer que você se sinta a salvo, confiante. Ele sabia que somos bastante inteligentes para nos livrar daqueles homens de um modo ou de outro. Na verdade, ele queria que isso acontecesse. Queria que nos congratulássemos com nossa esperteza enquanto ele nos atacava pessoalmente. Ele não tem medo de você. Você disse que ele é mais forte do que um mago. Não tem medo da espada e nem de Cailan. Está vindo para cá nesse momento, esta noite. Darkenraw não cometeu um erro. Esse era o seu plano. Você mesmo disse. Às vezes um truque é melhor do que a magia. É o que ele está fazendo. Foi tudo um truque para nos distrair. Cailan empalideceu. Zed, Richard tem razão. É assim que Raw pensa. A marca da maneira como ele age. Ele gosta de fazer as coisas de um modo que você não espera. Temos de sair daqui agora mesmo.
Maldição! Eu fui um velho tolo! Você está certa! Devemos sair agora, mas não posso ir sem a minha rocha! Foi para o lado da casa. Zed, não temos tempo! O velho homem já subia a colina, correndo no escuro, o manto ondulando atrás dele. Cailan entrou na casa com Richard. Tinham se deixado embalar pela preguiça. Richard não podia acreditar que tivesse subestimado Raul daquele jeito. Apanhando a mochila no canto da lareira, correu para o seu quarto, certificando-se de que o dente estava pendurado no seu pescoço. Voltou com o manto que usava na floresta. Pôs o manto sobre os ombros de Cailan e olhou rapidamente em volta para ver se podia levar mais alguma coisa, mas não tinha tempo para pensar em nada que valesse suas vidas. Por isso segurou o braço dela e foram para a porta. Zed já os esperava ofegante na relva na frente da casa. E a rocha? Perguntou Richard. De modo nenhum Zed podia erguê-la, muito menos carregá-la. No meu bolso, disse o mago com um sorriso. Richard não tinha tempo para pensar em como isso era possível. O gato apareceu de repente, percebendo a urgência, roçando nas pernas deles. Zed o pegou no colo. Não posso deixar você aqui, gato. Problemas estão chegando. Abriu a mochila de Richard e pôs o gato dentro. Com uma sensação estranha, Richard olhou em volta, esquadrinhando a escuridão, à procura de alguma coisa fora do lugar, alguma coisa escondida. Não viu nada, mas sentia olhos vigiando. Cailan perguntou: "O que foi?" Mesmo sem ter visto nada, ele sentia os olhos. Devia ser o medo, pensou. "Nada, vamos." Richard os levou para uma área com poucas árvores sua conhecida, que sabia atravessar até com os olhos vendados, e seguiram para a trilha que os levaria para o sul. Moviam-se rapidamente em silêncio, exceto Zed, que ocasionalmente resmungava o quanto fora tolo. Depois de algum tempo, Cailan observou que ele se censurava demais. Eles todos foram enganados e todos sentiam a culpa, mas conseguiram escapar e era isso que importava. Era uma trilha fácil, quase uma estrada, e os três caminhavam lado a lado, Richard no meio com Zed à direita e Cailan à esquerda. O gato, com a cabeça para fora da mochila, olhava para todo lado. Gostava de viajar assim desde pequeno. O luar era suficiente para iluminar o caminho. Richard viu alguns pinheiros caprichosos destacando-se contra o céu, mas não podiam parar. Tinham de sair dali. A noite estava fria, mas o esforço do passo rápido o aquecia. Cailan estava envolta na capa com capuz. Depois de mais ou menos 1 hora, Zed os fez parar. Tirou do bolso um punhado de pó e o jogou para trás na trilha. Fagulhas prateadas saltaram de sua mão tintilando, até desaparecerem no escuro. Richard olhou para trás. O que é isso? Só um pouco de poeira mágica. Cobrirá nossas pegadas e Raul não vai saber para onde fomos. Ele tem ainda a nuvem para nos seguir. Sim, mas isso só indica uma área geral. Se continuarmos a andar, não servirá muito para ele. Só quando você para, como parou na minha casa, ele pode localizá-lo. Continuaram para o sul, passando por pinheiros perfumados e pela área alta das montanhas. No alto de uma subida, ouviram um rugido e viraram para trás. À distância, além da floresta, viram uma imensa coluna de fogo subindo para o céu, chamas amarelas e vermelhas iluminando o escuro da noite. É a minha casa. Darkenrahl está lá. Zed sorriu. Parece que está zangado. Cailan tocou no ombro dele. Eu sinto muito, Zed. Não se preocupe, minha cara. É só uma velha casa. Poderíamos ter sido nós. Continuaram a andar. Você sabe para onde estamos indo? Perguntou Cailan a Richard. Bruscamente, Richard percebeu que sabia. Sei. Sorriu, feliz por estar dizendo a verdade. Os três seguiram rapidamente pela trilha, nas sombras escuras da noite. À frente, 2 animais alados enormes vigiavam com olhos verdes famintos e brilhantes, e então mergulharam silenciosamente em linha reta, com as asas junto ao corpo para maior velocidade, lançaram-se nas costas da presa. Fim do capítulo 10.